Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Está iniciando mais um culto da nossa Igreja Presbiteriana Betânia de Niterói. E que privilégio Deus nos dá de podermos acordar nessa manhã linda de domingo e podermos render culto ao seu santo nome. Você sabe que muitas culturas e nações não se pode cultuar ao Senhor com tanta liberdade. Irmãos e irmãs acordam de manhã cedo querendo render culto ao Senhor e tem que fazer aquele culto bem silencioso, porque não tem a liberdade que nós temos. E graças a Deus nós podemos fazer isso nesta manhã e podermos cultuar ao Senhor com toda a liberdade que Ele nos concedeu no nosso querido Brasil, não é mesmo? E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir uma mensagem do pastor Sérgio Ribeiro, e você vai muito aprender e vai poder nesse culto ao Senhor ser muito edificado, muito edificada. Deus, nós te louvamos pela liberdade que nós temos na nossa nação de cultuarmos o Senhor. Sabemos que isso provém de Ti e nós te rendemos graças nesta manhã. Receba o nosso culto, Senhor, seja conosco, receba os nossos louvores, a nossa adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E todo o que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Meu amor por ti não posso explicar. Só sei que maior do que meu amor por ti, Jesus, só pode ser teu amor por mim. Só sei que maior do que o meu amor por ti, Jesus, só pode ser teu amor por mim. Meu amor por ti não consigo delimitar. Só sei que o amor que Jesus teve coragem de ter por mim na cruz, dimensão não tem. Só sei que o amor que Jesus teve coragem de ter por mim na cruz, dimensão não tem. Meu amor por ti não posso explicar. Só sei que maior do que meu amor por ti, Jesus, só pode ser teu amor por mim. Só sei que maior do que meu amor por ti, Jesus, só pode ser o teu amor por mim.
não consigo delimitar. Só sei que o amor que Jesus teve coragem de ter por mim na cruz, dimensão não tem. Só sei que o amor que Jesus teve coragem de ter por mim na cruz, dimensão não tem. Só sei que maior do que o meu amor por ti, Jesus, só pode ser teu amor por mim. Só sei que o amor que Jesus teve coragem de ter por mim na cruz, dimensão não há. Dimensão não tem, dimensão não tem, dimensão não tem. Só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada e nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada e nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele em cada instante, seguir seus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada e nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada e nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar. É hora de não olhar para trás, seguir a Cristo e nada mais. Seguir com Ele em cada instante, seguir, ir avante, seguir a Cristo
Amanhã, receberemos a filósofa Regina Célia para um papo sobre racismo. Anote aí, live no Instagram pontualmente às 19 horas. Para saber tudo o que vai acontecer por aqui, siga nossas redes sociais e acesse o nosso site. Queridos e queridas, hoje coube-me a oportunidade também de fazer a oração nesse momento muito especial das nossas ofertas, momento muito feliz do nosso culto, das nossas reuniões. Aí eu pensei que eu posso ler um texto que eu escrevi há algum tempo atrás. Olhando agora aqui, eu o achei e pensei que seria próprio para esse momento. O texto diz assim: Deus nos tem dado as sementes da generosidade em termos de oportunidades para sermos filhos amados do Pai generoso. Ele quer que os semeadores sejam os primeiros a participar das colheitas. Mas a prosperidade de uma boa colheita se dará quando a oportunidade da semeadura for obedecida, e não se retivermos somente para nós mesmos ou se comermos sozinhos toda a semente. Somos convidados a semear, dar, em abundância, com fartura, para vermos uma safra, bênçãos, igualmente farta e abundante. Independentemente do que somos, sempre seremos multiplicadores, seja para o bem ou para o mal. Isso nós não queremos, para o mal não. Queremos ser multiplicadores do bem. Quem é generoso, colherá generosidade. Quem é bondoso, colherá bondade. Mas quem é avaro, colherá somente avareza. Não, isso nós não queremos também. Que todos tenhamos coração receptivo neste momento de nossas vidas, quando Deus nos chama a participar do seu reino de um modo muito especial, através do ministério da nossa igreja Betânia. Então esse é um momento muito especial, momento da nossa generosidade, como reflexo da generosidade do nosso Pai para conosco. Vamos participar, queridos? Eu devo dizer a vocês que pela generosidade e pela fidelidade da nossa igreja, nós estamos indo bem, estamos levando avante nossos ministérios, tudo está acontecendo, nada parou, só não estamos podendo nos reunir presencialmente, porque, de fato, a ocasião, o tempo, a realidade que nós estamos vivendo não nos permite, embora já estejamos nos preparando, orando e planejando a maneira como vamos nos reencontrar. Mas nós temos seguido avante, temos cumprido os nossos compromissos e o propósito de Deus continua a arder no nosso coração. Nós sabemos quem somos, sabemos para onde estamos indo e sabemos o que devemos fazer. Entre todas as coisas, nós temos um coração pronto para obedecer aquilo que Deus nos falar. Vamos participar desse momento com muita alegria. Está aí do lado todas as orientações, como você pode participar desse momento, e eu quero orar agora pedindo que Deus receba a nossa contribuição e nos abençoe conforme a sua boa, maravilhosa e generosa bondade, amor e compaixão, assim como Ele nos tem abençoado. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor concede que eu participe, e meus irmãos e minhas irmãs também. O Senhor conhece a nossa vida, sabe como estamos, o Senhor sabe tudo o que se passa. É o Senhor quem preside a nossa vida e é o dono do nosso coração. Recebe, Pai, tudo o que trazemos neste dia ao altar da graça. Assim como o Senhor é generoso, queremos também viver e fazer assim, cumprindo o ministério da nossa igreja, irmos até os confins da terra. E nós oramos, Senhor, sempre com os nossos corações emocionados e cheios de esperança. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Assim nós te pedimos, tudo dedicamos no teu altar,
em nome e para a glória de Jesus. Amém, Pai. Se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar. Se meu povo dos seus maus caminhos se desvia e meu rosto procurar, eu ouvirei as preces, concederei o meu perdão darei. Se meu povo, que por mim se chama, confesse, humilhar e orar, o meu perdão darei, o meu perdão darei, estou até então, eu sararei. Ouve, meu Senhor, ouve, meu Senhor, aceita este clamor e dá-nos tua paz. Se meu povo, e por mim se chama, confesse, humilhar e orar. Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói, recebam o caloroso abraço desse nordestino de João Pessoa. Eu trabalho na Missão Juvep e o nosso principal foco é o plantio de igrejas entre sertanejos e entre quilombolas, ciganos e indígenas da nossa região e também o preparo de novos pastores e missionários. Também preparamos pessoas e enviamos para outras nações. Temos 2 missionárias no Timor-Leste, mas esse não é o nosso principal foco. Eu quero convidar você a juntos meditarmos na Palavra de Deus em Romanos capítulo 15. Esse é um capítulo muito especial. Neste capítulo, Paulo ele nos mostra mais de 20 princípios e diretrizes que norteavam o seu trabalho missionário, de tal maneira que a igreja dos nossos dias precisa debruçar-se sobre a Palavra de Deus, alguns textos muito mais específicos sobre princípios e diretrizes missionárias, como o livro de Atos e o capítulo 15 de Romanos que vamos ler. Hoje vamos extrair somente 3 lições, tendo a ajuda de Ronaldo Lidório através do seu livro muito bom, que nos serve também de base para a meditação de hoje. Sal e Luz, um livro que eu recomendo a sua leitura. Leiamos Romanos capítulo 15 a partir do verso 14. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade em todo conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez,
por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a seu respeito o entenderão. Meus queridos, nós vamos meditar hoje sobre alguns princípios do apóstolo Paulo na realização do trabalho missionário. Mas antes, vamos fazer uma rápida leitura sobre um dos problemas mais sérios que vige na sociedade dos nossos dias e que tem se refletido negativamente dentro da igreja. E Ronaldo, fazendo comentário sobre esse problema, ele primeiramente coloca um fundamento assim bíblico extraordinário. A finalidade da missão é glorificar a Deus. Quando a gente vai falar sobre missões, sobre a igreja, a gente precisa ter, antes de tudo, esta convicção, esta verdade bem nítida na nossa mente e no nosso coração. A finalidade da igreja na terra é glorificar a Deus. A finalidade de tudo quanto a igreja faz e empreende, inclusive a obra missionária, a igreja o faz para a glória de Deus. E o problema que Ronaldo comenta é o problema do hedonismo, que vai exatamente contrário a esta grande finalidade e propósito da igreja, que é viver para a glória de Deus. Como crentes, nós devemos viver para a glória de Deus. Todavia, a sociedade dos nossos dias vive cada um para o seu próprio deleite, em busca dos seus próprios desejos egoísticos, e hoje nós vivemos uma sociedade hedônica. O hedonismo é a filosofia que norteia a vida das pessoas. Inclusive os jovens hoje estão amadurecendo muito mais tardiamente por conta do hedonismo. Uma sociedade hedônica é aquela sociedade que vive para o prazer, que vive em busca do prazer. O alvo de sua vida é o prazer, é o entretenimento, é a busca da felicidade. E nessa correria maluca em busca do prazer, da felicidade, o entretenimento é um meio para alcançar o prazer e a felicidade para muitos. Então, tantos jovens hoje estão emburrecendo, porque uma vida voltada para o prazer e para o entretenimento emburrece, não amadurece. Por isso, a juventude precisa ter muito cuidado para não ser enlaçado, não se tornar vítima desta filosofia de vida tão frívola, tão sem conteúdo, tão oca. Mas o estilo de vida que Jesus estabelece, que Jesus propõe para aqueles que o seguem, é o estilo de vida marcado pela cruz. Aliás, o cristianismo tem como nascedouro Cristo e o sacrifício dele na cruz do Calvário para a salvação de todos aqueles que nele creem. Se nós tirarmos a cruz, se nós tirarmos o sacrifício, desaparece o cristianismo. E, meus irmãos, até mesmo nos relacionamentos, as pessoas hoje buscam a sua felicidade, são extremamente egoístas. As pessoas, quando se casam, os jovens dizem, eu vou casar para ser feliz. Esse negócio de se preocupar com a felicidade do outro é secundário, é terciário. Mas o meu negócio é casar para ser feliz, para ajudar na minha felicidade, tá certo? Mas infelizmente o maior problema é quando esse estilo de vida, esse conceito vem para dentro da igreja, influencia a vida da igreja. E aí nascem os conflitos, né, filosóficos, os conflitos de vida dentro da igreja. Por exemplo, infelizmente hoje nós vemos que em muitos setores da igreja há uma aversão ao conceito de sacrifício. E as pregações que são mais bem aceitas, mais procuradas, são aquelas
cujos temas buscam a satisfação pessoal, a realização pessoal. E muitos líderes no meio da igreja, líderes ditos cristãos, têm como prioridade o sucesso, a realização pessoal, e para estes, a obediência a Deus e a glória de Cristo fica num plano secundário, está fora da sua agenda. Meus queridos, uma coisa que nunca podemos esquecer como igreja é que o centro do cristianismo é a cruz. E a cruz jamais foi prazerosa nem para Jesus, mas ela é gloriosa. E Paulo, entendendo muito bem isso, em Gálatas ele faz duas declarações que são muito importantes. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo. E então conclui mais na frente: portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo reconhece o natural desejo da carne de realizar sua própria vontade, de buscar sua própria felicidade, e busca muitas vezes até mesmo pisando em cima dos outros. E Paulo reconhece que só tem um jeito de vencer essa atitude carnal, essa busca carnal, é identificar-se com Cristo Jesus em sua morte na cruz, como ele mesmo fez. Estou crucificado com Cristo. Esse é um desafio para mim, este é um desafio para você. O hedonismo, irmãos, Ronaldo diz, e eu concordo com ele, que é uma das mais graves barreiras para que as igrejas locais brasileiras sejam igrejas efetivamente missionárias. Quando a nossa felicidade pessoal, institucional ou ministerial se torna o nosso maior bem, o alvo mais desejado e o motivo da nossa existência, então, conclui Ronaldo Lidório, a proposta de Jesus quanto a levar o Evangelho a todos os povos para a salvação de todo aquele que nele crê, passa a ser um valor distante, pouco atrativo e secundário. C.S. Lewis afirmou que, como cristãos, não fomos feitos para a simples felicidade, para buscarmos a realização pessoal. Fomos feitos para amar. E não se ama de outro jeito senão sacrificialmente. Ninguém ama o outro hedonicamente. Se ama sacrificialmente. E Jesus nos deu exemplo. Lembremos-nos que a igreja é um povo chamado para viver para a glória de Deus e para o bem do outro, muitas vezes em sacrifício de si mesma, seguindo o exemplo de Jesus de Nazaré. Ninguém, irmãos, andou tanto na contramão desse hedonismo borbulhante do que o próprio apóstolo Paulo. E vemos no que ele afirma em Romanos capítulo 15, como nós já lemos no início e vamos ver ao longo da nossa reflexão de hoje. Ronaldo Lidório, que é muito afeito a pesquisas, a estatísticas, e ele diz que as estatísticas são uma ferramenta muito importante para descortinar realidades inquietantes e desafiadoras. Mas o mais contundente que ele diz que as estatísticas nos mostram não é saber que grande parte do mundo não conhece a Jesus, e sim que a Igreja Evangélica Mundial tem hoje condições, em termos de recursos humanos e financeiros, de evangelizar este mundo dezenas de vezes, se estivesse motivada a fazê-lo, mas não está. Essa é uma triste realidade. Mas, queridos, voltemos para a visão de Paulo em Romanos e vejamos algumas afirmações fortes que Paulo faz e que norteiam e que devem nortear a igreja a caminhar nos valores do reino e cumprir sua missão. Paulo está falando sobre a proclamação do Evangelho e aborda 3 elementos de grande importância sobre os quais vamos refletir um pouco. Primeira coisa, Paulo fala sobre a força que origina e propulsiona a proclamação do Evangelho. Em segundo lugar, ele fala sobre a motivação humana para a proclamação do Evangelho. E em terceiro lugar, ele fala sobre a prioridade bíblica da proclamação. E, inicialmente, irmãos, falando sobre a força propulsora da proclamação do Evangelho. E Paulo afirma no texto que lemos: Deus é a força criadora e propulsora da proclamação. No verso 15, nós encontramos isto, como veremos um pouco mais na frente. Verso 15 diz assim: a graça que me foi outorgada por Deus. Entendamos que a proclamação do Evangelho é uma tarefa realizada pela igreja
porém tendo Deus como a fonte propulsora de poder, de direção e de realização, na medida em que ele concede graça e dá graça à sua igreja, como deu a Paulo, com um propósito firme de capacitá-lo para que ele proclame o Evangelho, para que a igreja proclame o Evangelho. Em Lucas capítulo 10, verso 2, Jesus diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, e ordena: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é do Senhor, e os trabalhadores que precisam ser enviados para a seara são trabalhadores também do Senhor. Tudo é dele, tudo origina-se nele e tudo é para a sua glória. Meus irmãos, é muito interessante essa palavra mandar, mande trabalhadores. Mandar, no original grego, o Ronaldo nos mostra que é ekbalo, a palavra em grega que significa mandar, ekbalo. E o texto, na verdade, essa palavra quer dizer expulsar, ou seja, jogar com grande força, jogar com grande ímpeto, empurrar com toda força para que a pessoa vá longe. Então, essa é a ideia. É a ideia de um grande e irresistível empurrão. Um empurrão que vence uma força de resistência. Infelizmente, irmãos, a igreja muitas vezes oferece resistência. E aqueles que Deus chama para a obra missionária, no primeiro momento resistem. Então, o Espírito Santo age com força, com ímpeto, para empurrar a igreja local e empurrar aquele que ele mesmo vocaciona na direção do campo missionário. A força propulsora de Deus é que faz as coisas acontecerem no seu reino. A força propulsora de Deus é a sua graça. Louvado seja o seu santo nome. Fomos salvos pela graça, caminhamos na graça e Deus nos enche da sua graça e por sua graça Ele nos lança rumo ao campo missionário. Aleluia! Quando nós lemos o que Paulo escreveu, por causa da graça que me foi dada, a graça que me foi dada, meus queridos, esta graça dada a Paulo como missionário que Deus enviou aos gentios, esta mesma graça dada na mesma proporção à igreja, para que ela leve o evangelho aos povos da terra, essa graça, ela implica em três coisas muito preciosas para mim, para você, para a igreja do Senhor Jesus, para todos quantos querem, em obediência, fazer parte da gloriosa tarefa de proclamar o evangelho a todos os povos. A primeira coisa, nós aprendemos com isso, que Paulo nos ensina, é que nós dependemos da graça. A graça foi dada por Deus para nos capacitar, para nos enviar, para nos conceder tão grande privilégio. É a sua graça que faz, aleluia, tudo em nós e através de nós. Se Deus não fizer, irmãos, nada acontece a respeito de todo esforço humano. Se Deus não operar, nenhum coração será quebrantado, nenhuma vida será transformada, nenhum milagre acontecerá no campo missionário nem na igreja local. Se Deus agir, corações serão quebrantados, vidas serão poderosamente transformadas, portas fechadas se abrirão, vocacionados se renderão ao chamado divino, povos serão alcançados pelo Evangelho, Cristo será exaltado entre todas as nações, usando a mim, usando a você, usando a igreja na qual eu congrego, usando a igreja dos irmãos. É Deus quem faz. Por isso nós dependemos dele, a obra missionária depende dele. Se Deus não fizer, todos os nossos esforços serão vãos, porque não produzirão os frutos espirituais esperados na obra missionária. É esta graça maravilhosa que faz, que opera. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos aprender essa preciosa lição. Nós dependemos de Deus. Se Deus agir, tudo acontecerá. Paulo vivia essa convicção sempre, apontando o Senhor como feitor de todas as coisas. Essa realidade, tal convicção, nos leva a depender totalmente de Deus.
Deus que gera em nós a humildade e nos leva a dependermos dele mais e mais. Irmãos, esta convicção de que dependemos de Deus nos leva a compreender que não é por nossas habilidades, não é pela força ou pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Não é pela capacidade humana, embora Deus use a capacidade que Ele nos dá, mas é pela graça de Deus, pela graça que opera em nós e através de nós, para a glória de Cristo e para abençoar vidas. Aleluia. Segunda lição: descansamos em Deus. Se dependemos de Deus e se sabemos que tudo é Ele quem faz, aleluia, nós descansamos. A ansiedade não vai tomar conta da gente, porque a gente pode descansar, porque a gente sabe que é a graça dele que faz, e a graça dele não falha, aleluia. Essa convicção tem esse desdobramento maravilhoso. Podemos descansar em Deus mesmo diante dos grandes desafios e das grandes lutas na obra missionária e nos campos. Se os resultados espirituais só Deus produz, e Ele produz, então nossa alma descansa nele, como o salmista que cantou: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Ele cuida de mim, Ele cuida da sua obra, aleluia. O missionário, o pastor, o crente, pode trabalhar e se dedicar com todo o empenho, mas sem ansiedade, sem temores, porque sabe que o seu trabalho não será vão. A graça de Deus está operando, a graça de Deus está gerando frutos, aleluia. É Deus quem faz. E nós temos uma certeza: Ele fará, aleluia. O descanso em Deus é um processo de amadurecimento que nós devemos buscar ao longo da nossa vida. E o caminho não se dá pela busca de mecanismos de segurança humana, mas pela certeza de que estamos nas mãos daquele que é inabalável, amoroso, justo, que jamais mudará. Ele é o mesmo eternamente e está sentado no alto e sublime trono, de onde tem o controle de todas as coisas, sejam as pandemias que abalam o mundo, sejam as preocupações do nosso pequenino coração. Ele está no controle, Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua obra, a sua graça é abundante, podemos descansar nele. A igreja missionária depende e descansa em Deus, o crente depende e descansa no Senhor, o missionário do longínquo campo depende e descansa no Senhor, que de todos cuida, em todos age, a todos abençoa com milagres, provisões, proteção, e está ao lado de cada um no dia bom e também no dia mau. A igreja missionária é formada por crentes missionários e missionários crentes. Precisa aprender a depender de Deus e descansar nele. Aleluia. Meus irmãos, se esta graça que nos foi outorgada por Deus, Paulo diz, Deus me outorgou a sua graça, Deus me deu a sua graça para eu cumprir o ministério, para levar o evangelho aos gentios. Então Paulo nos ensina, nesta graça nós dependemos dela, aleluia, dependemos porque é ela quem gera o fruto. E se dependemos, nós então descansamos em Deus, descansamos na sua graça, porque a sua graça fará, a sua graça frutificará. Mas em terceiro lugar, então, nós podemos esperar que esta graça produza frutos maravilhosos. O terceiro desdobramento nesta nossa relação com a graça que nos foi dada para proclamarmos o evangelho a todos os povos é que nós vivemos na santa expectativa do agir de Deus sempre. Se por um lado descansamos no Senhor, por outro lado temos expectativas de que boas, grandes e novas coisas poderão acontecer. Se entendemos que sem Deus nada acontece, temos a plena convicção de que com Deus qualquer coisa boa, maravilhosa
poderá acontecer e vai acontecer. Esperamos em Deus, esperamos na sua graça que não falha, na sua graça que é abundante, na sua graça que produz frutos e produzirá frutos maravilhosos na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, na vida da Betânia, como já tem produzido tanta coisa boa e vai produzir mais ainda. Saber que a graça de Deus está agindo, às vezes sem nem percebermos, nos dá esperança que o filho desviado voltará aos caminhos do Senhor, que o marido será convertido, que o amigo e parente abrirá o seu coração para o Evangelho, que a igreja alcançará mais vidas para o Senhor Jesus, que o missionário será enviado para aqueles quilombolas ainda não alcançados, que aquela tribo indígena não engajada se renderá aos pés de Cristo e que o nosso coração será tomado por um profundo desejo de viver mais piedosamente e ser mais e mais útil a Deus e fazer a sua parte na obra missionária. Glória a Deus. Meus irmãos, se Paulo nos ensina que Deus é a origem e a força propulsora da proclamação do Evangelho, sem ele a gente não vai, sem ele nós não temos nem o que falar, o que proclamar, mas Paulo também nos ensina, principalmente no verso 20 do capítulo 15 de Romanos, a respeito da verdadeira motivação humana para a proclamação. E essa motivação humana para a proclamação não é o prazer, é a obediência. A obediência é a motivação humana para a proclamação do Evangelho. Paulo diz: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, esforçando-me deste modo, esforçando-me com toda a dedicação, sem nenhum medo, ousadamente, para proclamar o Evangelho. Meus irmãos, algumas coisas importantes estão implícitas nesta fala de Paulo. Primeiro, a missão nem sempre será realizada sem sacrifício. Haverão aqueles momentos em que o trabalho missionário fluirá, o trabalho na igreja fluirá, em que tudo parecerá caminhar muito bem e de forma fluida, com toda facilidade. Mas haverão momentos em que o sacrifício será necessário. E não podemos de modo algum correr da raia. Paulo dá o exemplo, esforçando-me desta maneira, esforçando-me sobremaneira, esforçando-me com toda a dedicação para pregar o Evangelho. Paulo ele tem um entendimento duplo. Ele sabe que proclamar o Evangelho é um grande privilégio, mas ele tem consciência que é uma obrigação. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, nós lemos Paulo dizendo: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. É um privilégio muito grande. E Paulo reconhece este privilégio. Falando a respeito do seu chamado apostólico, ele diz que é o menor de todos, mas que pela graça de Deus fez muito mais do que todos os outros. Mas ele reconhece: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou o que sou de forma imerecida. É pela graça. A graça que me dá o privilégio de servir a este Deus tão grande, de proclamar Jesus aos povos, aos gentios. Mas não é apenas um privilégio, é uma obrigação. E eu obedeço com toda a alegria, com toda a dedicação. Esforço-me para ser obediente ao meu Deus e cumprir com alegria esta obrigação, este grande privilégio. Fazer a nossa parte na obra missionária é uma ação, irmãos, que pode ser prazerosa, mas não tem o prazer como motivação. A motivação é e sempre deve ser a obediência. A obediência. E para Paulo essa obrigação é imperativa. E ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Quando William Carey foi chamado por Deus para evangelizar
à Índia, os líderes da sua igreja lhe disseram: William, se Deus quer alcançar os hindus, ele o fará com ou sem a sua ajuda. Mas, irmãos, Ronald Dory faz um comentário muito interessante. Ele diz assim: o que aqueles líderes não sabiam é que o chamado não era uma escolha ou uma mera disposição humana. A força que empurrava Carey vinha do alto, era irresistível, e ele estava pronto a obedecer o chamado irresistível de Deus. Aleluia! William era chamado, e era e foi enviado por Deus ao campo missionário. Aleluia! Mas, irmãos, já indo para o final da nossa reflexão bíblica, a terceira coisa que Paulo nos mostra nesse texto, entre tantas, como eu já disse, há mais de 20 princípios e diretrizes que norteavam o trabalho missionário. Mas, nesta ocasião, já falamos de duas, e a terceira é essa: a prioridade da missão. Paulo nos mostra qual a prioridade do seu trabalho missionário, prioridade essa que precisa continuar sendo prioridade da igreja em pleno século XXI. E a prioridade é esta, verso 20: aonde o evangelho ainda não foi anunciado. É o que o verso 20 expõe. E Ronald Dory diz que é a teologia paulina da prioridade da igreja. Levar o evangelho com todo o esforço, com o sacrifício que for necessário, para que Cristo seja anunciado nos lugares ainda onde o evangelho ainda não chegou. A prioridade da proclamação é essa, onde Cristo ainda não foi anunciado. E isso pode ser perto ou pode ser longe. Não interessa a raça, a língua, a localização geográfica. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa eternamente perdida. E uma alma com Cristo vale mais que o mundo inteiro. A prioridade é essa, sendo perto ou longe, aqueles que ainda não ouviram. E, meus irmãos, nós vamos encontrar pessoas que, embora tenham tantas oportunidades de ouvir o Evangelho na nossa cidade, mas, por incrível que pareça, nós encontraremos na nossa megalópole, na linda e bela cidade de Niterói e na minha aconchegante cidade de João Pessoa, pessoas para as quais ninguém ainda chegou, para falar de forma pessoal, numa conversa franca, aberta e de amigo, falar do Evangelho. Existem pessoas próximas de nós que precisam ser alcançadas, mas elas vivem em lugares onde o Evangelho está disponível. E o grande desafio é chegarmos naqueles lugares onde o Evangelho continua indisponível. E o Evangelho só se tornará disponível a essas populações quando enviarmos o missionário. E o missionário chegar lá para viver o Evangelho e proclamar, cheio da graça de Deus, o Evangelho da morte e ressurreição do Filho de Deus, a única mensagem capaz e poderosa para salvar o pecador perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Dentre o universo de necessidades que são tantas, e a igreja é pressionada por todos os lados, porque de todos os lados, perto e longe, as necessidades clamam por uma ação da igreja, que a igreja chegue junto, que a igreja proclame aos que estão perto e aos que estão mais distantes. Por isso, irmãos, é necessário estarmos convictos que existem prioridades. E para manter a prioridade, é necessário duas coisas muito importantes. Primeiro, buscar intencionalmente os não alcançados. A igreja, consciente de que existem muitos povos não alcançados dentro e fora do Brasil, ela precisa intencionalmente focar nisso, intencionalmente buscar. E a segunda coisa, já falei, é focar. Perseverar no foco, apesar das dificuldades e dos desafios de evangelizar os não alcançados. É muito mais fácil evangelizar na nossa cidade que despendermos esforços e enviarmos alguém para longe para levar o evangelho aos não alcançados. Dentro do Brasil, irmãos, nós temos alguns segmentos que clamam pela igreja, que estão à espera da igreja.
Em muitos lugares, populações esperam que o primeiro missionário chegue para lhes falar de Jesus, coisa que ninguém ainda o fez. Nós temos os sertões rurais. No sertão urbano o evangelho já chegou em toda a cidade sertaneja, aleluia. Mas existem aproximadamente 6.000 povoados rurais aonde o evangelho ainda não chegou. Existem 10.000 comunidades ribeirinhas à espera do primeiro missionário. Cerca de 800.000 ciganos em todo o Brasil, e entre eles, menos de 2% conhecem a Jesus. Cerca de 98% dos ciganos não conhecem a Jesus, e a maioria deles nunca foi evangelizada pessoalmente. Que coisa triste, irmãos. E os quilombolas? Cerca de 1.500 comunidades quilombolas, das aproximadamente 5.000 que estimamos existirem espalhadas pelo Brasil afora. 1.500 ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. São as prioridades, irmãos, as prioridades. Os surdos, menos de 1% dos surdos no Brasil conhecem a Cristo. E a maioria deles tem muitas dificuldades de ter uma oportunidade para ser evangelizado, para ouvir a mensagem do Evangelho. Meus queridos irmãos, nós precisamos abrir os olhos para esses desafios que não estão tão distantes de nós. Ao redor do mundo, algumas estatísticas indicam que são cerca de 4.000 povos não alcançados. Talvez uns 2.000 povos não engajados. Povo não engajado é aquele que, além de ser não alcançado, não há, até o momento, um trabalho missionário engajado entre eles para levar Cristo. Então, os não engajados são a prioridade das prioridades. E a Missão Juvep assumiu o compromisso de levar o Evangelho a 5 etnias indígenas não engajadas do Nordeste. Ao todo, são 12 grupos indígenas não engajados em nossa região, onde não há crentes entre eles e não há trabalho missionário para alcançá-los. Já pensou, irmãos? Que coisa triste. E nós estamos comprometidos em alcançar 5 delas. Quem sabe se uma delas não poderia ser alcançada numa maravilhosa parceria entre Juvep e a Igreja Betânia, e a gente junta outras igrejas aí para fazer um consórcio, um pool de esforços de igrejas presbiterianas para alcançar uma dessas 5 tribos indígenas não engajadas do Nordeste. Então deixo aqui esse desafio para os irmãos orarem. Quem sabe se Deus não está neste negócio e viabilizará esta parceria maravilhosa para juntos alcançarmos um povo não engajado aqui dentro do Brasil, aqui no nosso querido e ensolarado Nordeste. Mas, meus irmãos, concluindo a nossa reflexão, eu quero deixar com vocês 3 verdades que quero relembrar e 2 implicações práticas. As 3 verdades que eu já falei ao longo da preleção e que eu quero relembrar a vocês. Primeira, a finalidade da missão da igreja é a glória de Deus. E a tarefa que nós temos, e a tarefa prioritária, é anunciar Cristo a todos os povos da terra. Esse é o duplo compromisso da igreja e de cada crente. O meu compromisso pessoal e deve ser o seu compromisso pessoal. Glorificar a Deus e cumprir a tarefa da evangelização entre todos os povos da terra. Segunda verdade, Deus é o principal interessado que isso aconteça, e Ele é a força criadora e propulsora da proclamação. Com Ele, tudo vai acontecer para que os povos sejam alcançados com o Evangelho, porque com Deus tudo de maravilhoso e bom poderá acontecer. Aleluia. E a terceira verdade, Deus usa a sua igreja para que o Evangelho seja proclamado a todos os povos, e para isto dependemos dele e confiamos nele. Dependemos de Deus e confiamos em Deus.
A graça é suficiente para nos dispormos em suas mãos e sermos poderosamente usados por Ele nos campos missionários, para que, assim como as águas cobrem o mar, o Evangelho possa cobrir todos os povos da terra. E duas implicações práticas para as nossas igrejas locais e para as nossas vidas pessoais. Primeiro, devemos manter a prioridade bíblica de priorizar os que ainda não ouviram o Evangelho. E em segundo lugar, começa com a pergunta: e agora, José? Se disponha e faça a sua parte nessa gloriosa tarefa, pois é um grande privilégio, mas também é uma grande obrigação de todos nós proclamarmos o Evangelho aos que estão próximos e aos que estão longe. Proclamarmos o Evangelho nas nossas cidades, aonde o Evangelho está disponível, e nos esforçarmos para que o Evangelho chegue àqueles lugares aonde a pregação de Cristo ainda está indisponível. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que sejamos obedientes ao nosso chamado de proclamar o Evangelho a todos os povos da terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Cuida de mim, de você, de todos que estão aqui e dos que não estão aqui também. Apesar de sermos tão maus e desobedientes, Ele nunca nos negou o seu perdão. Vê quanto já recebemos, muito mais nós teremos, não pelo que fizemos ou porque merecemos, mas é puro amor do Pai, mas é puro amor do Pai. Vê quanto já recebemos, muito mais nós teremos, não pelo que fizemos ou porque merecemos, mas é puro amor do Pai, mas é puro amor do Pai, mas é puro amor do Pai. Ouvimos a palavra de Deus, fomos edificados, eu tenho certeza disso, não é mesmo? Então vamos agora orar ao Senhor, mais uma vez, agradecendo-lhe
por tanta bênção concedida, tanta informação, tanto aprendizado, não é? Graças a Deus que a nossa igreja tem nos dado tanto alimento, mas não podemos ficar só para nós este alimento, podemos dividir com tanta gente. Pai Santo, obrigado pela tua palavra ministrada nesta manhã, pelo teu servo, pastor Sérgio Ribeiro. Obrigado pelos desafios que o Senhor tem nos desafiado. Por favor, Deus, nos ajude a nos levantarmos e continuarmos fazendo diferença na nossa nação, continuarmos fazendo missões na nossa nação. Obrigado pelo privilégio que Tu nos dás, Pai, de sairmos, de evangelizarmos, de fazermos isso contribuindo. Obrigado porque temos sido parte de tudo isso, mas queremos fazer muito mais. Nos ajude a fazermos mais, nos ajude a nos envolvermos mais, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pelos lares daqueles irmãos e irmãs que estão passando por aflições, por necessidades, por angústias, por dores, por tribulações diversas, inclusive na área de saúde. Ó Deus, visita agora os meus irmãos e minhas irmãs e ordena a libertação, a cura. Ordena, Deus amado, agora a restauração, restitui a saúde do que está doente, do que está enfermo, sofrendo, do que está com dores. Restitui a paz nos lares que estão passando por tribulações. Restitui, Deus, a vida econômica daqueles que estão passando por dificuldades. Pai, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as consolações, o amor, o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, com a vossa casa, queridos irmãos e irmãs, e que seja assim também com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Jesus. No YouTube são mais de 17 mil pessoas acompanhando a Betânia. Então eu quero fazer um desafio para você. Que tal você começar a enviar o link do nosso culto para a gente atrair o máximo de pessoas possível, especialmente hoje à noite, quando o pastor Theo vai trazer uma mensagem do coração de Deus. Você tem sido edificado? Você tem sido edificada? Então compartilhe com várias pessoas, manda na sua lista de WhatsApp, de Facebook, dos contatos das suas mídias, mande o link e convide para assistir o culto à noite. Queremos dobrar este número. Em torno de 450 pessoas têm assistido os nossos cultos no domingo à noite. Vamos dobrar para 900 ou 1000? Se cada um de nós mandarmos essa mensagem, nós vamos estar evangelizando. Muitas pessoas que não conhecem a Jesus ou não têm intimidade com Ele, vai passar a ter. Não é verdade? Então faça isso, por favor, é a sua igreja. Se tem sido bom para você, vai ser para uma multidão de gente. Tá legal? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a noite, até às 19 horas.